Meus amigos, minhas amigas, a garota propaganda do governo Lula e do STF, a Daniela Lima, né? Aquela que ficava com o celular na mão ali, conversando com os ministros, né? Trocando mensagem e tal. Não, porque o ministro tal me mandou mensagem aqui e tal, né? Agora ela tá aí apavorada porque tá para estourar mais uma bomba aí pro governo Lula e que pode trazer grandes prejuízos ao Lula nessa próxima eleição, agora em 2026, em outubro de 2026. É que o BRB, que é um banco que está envolvido no escândalo do Banco Master, né, que tinha ligações ali com o Banco Master, ele está envolvido nesse escândalo, parece que também está enfrentando problemas financeiros aí, e muitos estados, alguns estados lá do Nordeste recebem aposentadoria através desse banco, que é lá de Brasília, né? E ela tá apavorada aí porque isso pode sobrar, pode trazer malefícios à campanha do Lula, né? É incrível, mas o Lula quer fugir desse escândalo, mas não tem jeito. O escândalo está cercando ele, né? O Guido Mantega envolvido, o Lewandowski, todo mundo ao entorno dele envolvido nesse escândalo. Então não tem jeito. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é o Pablo Speer, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele é um comentarista de economia lá da Jovem Pan, descendo além aí no governo Lula, porque nós tivemos agora a honraria de ganhar o título de terceiro país mais endividado da América do Sul. Olha que coisa linda que o governo trouxe para o Brasil, né? Agora nós somos o terceiro país mais endividado, né? Ele, Lula, que está querendo fazer uma cartilha aí para ensinar a população a não se endividar, né? Que ele está achando que um dos problemas da campanha dele aí é o endividamento das pessoas, das famílias, né? Então ele está querendo lançar uma cartilha para as pessoas não endividarem, não se endividarem. E ele que está fazendo com que o país ganhe esse título maravilhoso aí, né, de terceiro país mais endividado. E o Lorival Santana, lá da CNN, o Lorival Santana, que é o comentarista de política externa da CNN, dizendo que o Lula está brincando com fogo, né, cutucando a onça com vara curta, ao tentar provocar aí o Donald Trump, né, tentando com isso melhorar a sua popularidade. O Lula está tentando brincar aí, falar, fazer falas contra o Donald Trump constantemente e não está percebendo que isso pode trazer malefícios ao Brasil. Qualquer hora, o Trump vai se encher o saco e pode gerar novas taxas, novo tarifaço aí, terminar prejudicando ainda mais o Brasil. E o Lula está entrando nessa aí, o Lorival Santana diz que está bastante preocupado como cidadão brasileiro, né, com as falas e os absurdos que o Lula anda falando aí. Outra coisa que eu vou mostrar de novo, pessoal, mais uma vez, o Jornal Nacional lá da Globo expôs um ministro do STF. Dessa vez agora foi de novo o Dias Toffoli. Já tinha exposto antes o Dias Toffoli, depois o Xandão. Agora cada dia é um ministro do STF que é exposto no Jornal Nacional, né, ao vivo e em cores para todo o Brasil, né? O jornal que provavelmente tem mais audiência em todo o Brasil está mostrando as irregularidades dos ministros do STF. É tudo isso que nós vamos ver aqui, pessoal. Então deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e também deixa o seu comentário, beleza? Vamos assistir aqui sem mais enrolação e o conteúdo está sensacional, vocês vão gostar. Vamos lá. Um pouco, Nath, a gente tem toda a folha do funcionalismo do GDF, ou boa parte dela, caindo diretamente no BRB, ou seja, os pagamentos dos salários dos servidores do Distrito Federal são feitos no BRB, mas de outros estados também. E isso levantou um alerta entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a ordem do Lula até agora, tá? A ordem do Lula é: o governo federal não se mete nisso. O governo federal não vai se meter nisso. Né? Essa foi uma negociação tocada com o aval do governo do Distrito Federal, sob os olhos do então do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que o governo do Distrito Federal precisa resolver com seus ativos, inclusive. Porque quem é o acionista majoritário do BRB? É o GDF, é o governo do Distrito Federal. O problema é que uma eventual crise no BRB pode ter impacto em estados, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, que tem servidores recebendo seus salários no Banco de Brasília. Suas contas estão no BRB. Então, o que estão dizendo agora para o presidente da República? Olha, talvez seja o caso de acompanhar essa situação com mais vagar, porque uma eventual crise no BRB pode ter, sim, impacto em estados que são majoritariamente lulistas. E, via de regra, Natália, o que a gente está vendo em todo esse escândalo do Master é que, apesar de não haver, nesse momento, nenhum envolvimento comprovado de integrante do governo federal, a crise está caindo no colo do presidente Lula, né? Apesar de ter
governador do Distrito Federal, integrantes de partidos do Centrão, candidatos de partidos do Centrão, já notadamente citados, ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente citados na lista de relacionamentos de Daniel Furcado, sem que isso tenha caído no colo, sem que isso tenha resvalado em um quadro, por exemplo, de alto escalão do governo Lula, ainda assim a conta está ficando para ele. Então, imagine, é o que está na coluna de hoje, que eu convido todo mundo a dar uma passadinha lá para ver, imagine se isso começa a resvalar, por exemplo, nos pagamentos de servidores de estados majoritariamente lulistas. Então, o presidente está sendo acompanhado a olhar essa crise agora, Natália, bem de pertinho. O Brasil ganha um novo título, o terceiro país mais endividado da América do Sul. Pior que a gente, só a Venezuela e a Bolívia. Olha que tragédia. O Brasil está dividindo o mesmo pódio de endividamento que a Venezuela, destruída pelo Nicolás Maduro. Somos medalha de bronze em arrebentar com as contas públicas. Segundo o FMI, somos o terceiro país mais endividado da América do Sul em relação ao PIB, com uma dívida equivalente a 91,4% de tudo que o país produz. É isso aí, 91,4% do PIB. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, tentar se esconder atrás de metodologias. O Banco Central usa um cálculo mais restritivo que mostra a dívida PIB em 79% do PIB. O FMI não. O FMI usa o padrão internacional para comparar os países, o mesmo que o mundo inteiro usa. Nesse cálculo que o planeta Terra usa, o FMI chega nesses 91,4% de dívida PIB no Brasil. Ou seja, tem mais de 10 pontos percentuais do PIB que o governo simplesmente deixa fora das contas locais. O problema é pior. Não é só o número em si, e sim a trajetória. A nossa dívida só cresce. E assim, uma fatia cada vez maior do orçamento vai para pagar juros. E assim, sobra menos para infraestrutura, estrada, escola, hospital. A gente deveria investir mais do que o dobro do que é investido em infraestrutura. Mas não sobra dinheiro. A gente investe 2% do PIB, quando o certo seria investir 4,5% do PIB em infraestrutura. Mas o governo gasta mais do que arrecada. Isso reduz a poupança do país, reduz investimentos, empurra os juros para cima no médio prazo e chuta quem paga essa conta. Acertou! É você que paga com crédito caro e serviço público deteriorado, por exemplo, com as estatais no vermelho, o governo central deficitário e dívida no teto. O mundo está evoluindo na velocidade da inteligência artificial e o Brasil está regredindo pros Flintstones. Eu estou preocupado como brasileiro com o movimento que o presidente Lula está fazendo, né? Porque como ele está perdendo popularidade e a candidatura do Flávio Bolsonaro ela é robusta e ameaça a candidatura do Lula, eu percebo o presidente Lula provocando o presidente Trump. O Trump não deseja essa briga. O Trump, a última vez que ele falou sobre isso, faz umas 2 semanas, o Trump foi perguntado sobre o fato de os presidentes do México, Colômbia e Brasil não terem participado de uma cúpula que ele realizou para o lançamento do Escudo das Américas, e ele respondeu assim: eles não vieram, acho que eles não puderam vir, mas I get along very well with the three of them. Eu me dou muito bem com os 3. Em seguida, o Lula fez discursos falando que ele, vetou, né, o visto para um assessor do Departamento de Estado, que é o novo responsável pelo Brasil, que é realmente uma figura muito ideológica, muito anti-Lula, e que está ali para tentar retomar essa pauta do conflito entre Trump e Lula. É um cara influente, escrevia os discursos do Trump no primeiro mandato do Trump, e está aqui para botar fogo no parquinho. Estava vindo e pediu para se reunir com o Jair Bolsonaro. E aí ele negou o visto e falou para o Alexandre de Padilha, ministro da Saúde: enquanto não derem de novo o seu visto, não vai ter visto e tal. Cara, isso tem uma irresponsabilidade em termos assim dos interesses nacionais, né? Os setores produtivos do Brasil dependem do comércio com os Estados Unidos. O Trump ele tem essa coisa de usar as tarifas e tal. Bom, não houve reação. Mas se o Lula continuar tracionando isso para recuperar, porque a única coisa que deu popularidade para o Lula nos últimos anos foi a briga com o Trump. Segundo a reportagem, o destino da viagem do ministro Dias Toffoli foi o resort Itaiaiá, no Paraná. O avião usado era da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, investigado por crimes financeiros no caso do Banco Master. Em fevereiro, o ministro Toffoli confirmou que o resort pertenceu a uma empresa da família dele. Em 2021, segundo a Polícia Federal, parte das cotas do resort foi vendida para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. A Folha de São Paulo teve acesso a registros da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Segundo a reportagem, a viagem foi em 4 de julho de 2025. Documentos indicam que Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 da manhã. E 10 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou para Marília, em São Paulo, cidade natal do ministro. Um documento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo mostra que equipes foram designadas para prestar apoio em segurança e transporte por uma autoridade do Supremo em Ribeirão Claro, onde fica o resort Itaiaiá, de 3 de julho, dia anterior à viagem citada pela reportagem, até 13 de julho.
A reportagem aponta que Toffoli teve 10 registros de entrada em 2025 no terminal executivo do aeroporto de Brasília, que recebe principalmente aeronaves particulares. Como eu disse aqui, Aí, pessoal, vocês viram então, né? A Daniela Lima é preocupadíssima com a situação do Lula, né? Que esse escândalo aí do Banco Master está chegando cada vez mais no Lula e essa questão do BRB aí que está ficando quebrado também, né? Ninguém se sabe exatamente qual o estado aí desse banco. E se eles começarem a não ter dinheiro para pagar os aposentados, aí o Lula tá perdido de vez, perdidinho de vez, né? O que que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. Será que o Lula vai emplacar, ainda consegue? Eu estou bastante otimista, acredito que o Lula não consegue mais se eleger, graças a Deus. Estaremos livres desse inferno que é ter esse governo demoníaco de esquerda, essa ideologia demoníaca, né? Esse cachaceiro aí no poder não dá mais, né? Essa irresponsabilidade fiscal. Olha, é um verdadeiro, né? É defensor de crime organizado, defensor de ditador, defensor de tudo que não presta, ele defende, né? Traficante é vítima do usuário. Olha, é cada fala, né? E o pior é que o Lula agora tá parecendo o Biden, né? As falas dele, né? Culpou a população agora, diz que a população fica endividada por causa das compras das blusinhas da Shopee. Olha, que a população não sabe cuidar do seu dinheiro, né? Como se ele soubesse, né? Se tornou o terceiro país mais endividado da América do Sul e ele quer dar aula para a população de como a população deve manejar com o seu dinheiro para que não fique endividado. Mas por que ele não faz a lição de casa no governo dele, em vez de deixar o país quebrado, né? Esse Haddad vai entrar para a história como o pior ministro da economia que o Brasil já teve em todos os tempos, né? Com certeza vai entrar para a história como sendo o pior. Acho que ele foi pior do que o Guido Mantega, né? Que é um cara que está envolvido aí no escândalo do Banco Master, né? Estava recebendo 1 milhão por mês ali, parece para fazer, né, lobby lá no governo em favor do Banco Master, né? Então é isso aí, o Lula quer fugir do escândalo, mas o escândalo está cercando ele de todos os lados, né? Lewandowski, Guido Mantega, Dias Toffoli, Xandão, todos os amiguinhos íntimos do Lula estão envolvidos no escândalo do Banco Master. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando de tudo isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.